Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. E aí, vocês me pediram tanto. Camila, cadê o Renato? Camila, por que que o Renato não tá aparecendo no seu canal? O que que aconteceu com o Renato? Pessoal, não aconteceu nada com o Renato por conta da desmonetização e dessa volta 360 que a minha vida deu. Aí eu tive que dar um tempinho em algumas coisas, mas o doutor Renato está aqui hoje para trazer a paz e a tranquilidade para todos vocês. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Obrigado pela amizade, pelo convite. Bom dia aos amigos aqui presentes. Dentro do possível, a gente consegue trazer a paz, né? Doutor, então já vamos começar assim com a pergunta que está dominando as duas últimas semanas, que está deixando o pessoal irritadíssimo. O pós 7 de setembro, o que que a gente pode esperar até o dia 30 de setembro, que é a data da nossa aposta? Camila, a gente vai analisando os acontecimentos pós 7 de setembro e eu cheguei a uma conclusão específica. Não houve, de fato, acordo. Houve ali, se vendeu a ideia de um acordo para harmonizar, o relacionamento entre os poderes, mas a gente vê na prática que esse acordo não houve. Até porque, se houvesse, seria um contrassenso por parte do próprio judiciário, você fazer acordo em cima de decisões judiciais que, teoricamente, respeitam as leis, seria você confessar indiretamente que essas decisões judiciais não têm nada de respeito às leis. São decisões políticas. Então, daí você contraria a essência do judiciário, que é não se meter em negociações políticas. Então, é um acordo que seria um tiro no pé do sistema de justiça, do judiciário como um todo. Segundo, né, as últimas decisões do ministro Moraes mostram que não houve acordo algum, suspendendo a portaria do Exército, né, que dificultava o rastreamento de munições. Por quê? Qual é a questão de constitucionalidade que justifica isso? O argumento foi que não, porque exige um monitoramento mais forte, porque senão pode... Porque senão isso, porque senão aquilo, isso é achismo, isso não é jurídico. Percebe? Isso aí é juízo de valor, isso aí não é jurídico. É assim que eles se intrometem em tudo. Então, suspenderam uma portaria, se intrometeu na questão do executivo, e por aí vai. São decisões a compartilhar elementos do inquérito das fake news, esse que o Aras pediu para arquivar, com o inquérito que corre no TSE, que busca a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Bolsonaro já disse que esse inquérito é fake, é um inquérito ilícito, e eles insistem. Que acordo seria esse? A gente não vê acordo algum. Agora, será que Bolsonaro não sabia que jamais haveria acordo com esse pessoal que está acima das leis? É óbvio que sabia, eu não posso presumir que o presidente seja um idiota. Então, se ele sabia que isso aí iria acontecer, o porquê dessa nota? É a dúvida que assola aí milhões. Por que dessa nota? Por outro lado, uns falam que ele se rendeu. Não, ele se rendeu. Se ele tivesse se rendido, ele já teria sido apiado do cargo. Ele já não seria mais presidente. Uma pessoa rendida é uma pessoa vencida. E pelas falas dele, daqui eu não saio por canetada, só saio morto ou com a vitória. Morto ele não vai sair, porque ele tem uma missão a cumprir ainda. Não é a hora dele morrer. Ele só pode sair com a vitória. Ora, se ele só sai com a vitória, segundo as palavras dele, como é que ele pode ter se rendido? Conclusão, se não houve acordo, nitidamente não houve acordo, e se ele não se rendeu, não tem outra solução, não tem outra conclusão, a meu ver. É uma estratégia, ele segue um script, eu presumo um planejamento militar muito bem elaborado, para, na hora certa, acontecer o encerramento dessa desordem que a gente vive hoje, desse estado de opressão, dessa distopia. Mas por que ele levantou expectativas de milhões lá no dia 7? Só ele sabe. Ele precisava daquela fotografia, que eu digo que aquilo ali foi um cheque em branco imprescritível. Ele pode sacar a qualquer momento, porque não é um cheque político dado pelo povo. Aquilo ali é um cheque que garante ao presidente a defesa das liberdades, a defesa da bandeira brasileira, a resgate do Estado de Direito e a implantação de um regime democrático. Precisa de prazo para se fazer isso? Ou o retrato que ele deu, que o povo deu para ele,
deu essa autorização para ele usá-la a qualquer momento, diante do que acontece no país hoje. Então, é a forma como eu enxergo a situação no momento. Doutor, o senhor vê alguma possibilidade? Porque o pessoal está falando muito assim: eu não vou mais para as ruas, se ele chamar, eu não vou mais. Eu não vejo que ele vá chamar mais, porque ele conseguiu o que ele queria, que era juntar milhões de pessoas nas ruas. Doutor, sem brincar, eu estava na Paulista. Teve mais do que a parada gay, que teve 3 milhões. A gente fechou do começo da Paraíso ao final da Consolação. São mais de 14 quarteirões. E ele conseguiu esta foto. O senhor acha que ele vai convocar de novo por algum motivo? Não. O povo, se tiver paciência, é só esperar o presidente agir na hora que tiver que agir. Quem tem o timing é ele. Então, são duas coisas. Primeiro, o povo já cumpriu o papel dele? Segundo o que o presidente orientou? Sim. O presidente tem o que ele pediu. Né? Então, o povo que está paciente, está consciente, é só aguardar. Agora, mas o povo está cobrando, porque se sentiu frustrado por não ter havido uma reação em cima das expectativas levantadas. Esse povo que está cobrando precisa fazer alguma coisa diferente? Tem duas opções. Ele pode entender, dar um start, entender que não precisa, tem que aguardar o presidente, porque não tem jeito, ou pode entender que sim, que o povo não dá golpe. O povo, se resolver fazer uma manifestação diferente, que faça seu poder se sobrepor ao poder dos autocratas, ele necessariamente fará o presidente ter que antecipar o timing, ter que entrar em cena com ações para reposição de ordens, atendendo aos anseios da população. Né? Então, o povo, como aconteceu lá na Primavera Árabe, como aconteceu na Ucrânia, na Polônia, é o povo mostrando o poder que tem. Né? O povo brasileiro ainda não tem essa consciência de um povo hiperpoderoso que pode resolver as coisas de uma hora para outra. Mas como é que você vai unir esse pessoal diante de décadas de separação entre as pessoas, de discursos separatistas, de criação de minorias retóricas a todo momento, né, de você destruindo o senso de patriotismo? Como é que você coloca isso na prática, unindo o povo e o povo ganhando essa nova consciência, agir por si e fazer valer a sua vontade, com manifestações diferentes, manifestações que ocupem espaço, que evidenciem força de alguma forma? Não precisa destruir nada, não precisa de violência, né, mas que mostre que é o povo que manda, que perdure ali dias. Como é que você faz isso? Como é que você cria esse senso de patriotismo, essa consciência de povo realmente que tem o poder nas mãos? São duas coisas distintas. Então, respondendo a tua pergunta, o povo precisa fazer alguma coisa hoje? Não precisa. Mas, por outro lado, tendo essa consciência, precisa aguardar o time do presidente. Mas como é que você sabe que ele vai agir? Porque se ele não agir, ele sai em 2022, ele vai ser preso. É difícil prever isso? Pelo que está acontecendo hoje? Pelas falas, né, de chefes dos outros poderes, de membros dos outros poderes, né, desses criminosos que estão soltos aí tentando tomar o poder, de partidos de oposição, pela fala desse pessoal todo. É difícil prever isso? Não. E o presidente disse que preso jamais. Ora, como é que você fecha essa conta? Preso jamais. Alguma coisa tem que acontecer. O que é? A questão é lógica, estou falando absurdo, é lógica para você fechar esse quebra-cabeça que está em aberto. Uma coisa, Renato, que eu venho ouvindo muito é que algumas pessoas que estão cobrando de forma até mais intensa o presidente e nos ofendendo, inclusive, nos cobrando até uma posição para mudar de lado, são pessoas que estão infiltradas justamente para causar esse caos. Você consegue visualizar isso, vislumbrar isso, ou não? São pessoas que estão realmente insatisfeitas, que não aguentam mais. Olha, as pessoas que estão insatisfeitas, estão batendo no presidente, querendo mudar de lado, elas têm problema pessoal. Elas não conseguem lidar com o próprio ego. O que é ego? Pensamentos negativos que geram emoções negativas. Então você tem que mostrar que você está inconformado, que você tem a razão, que você é o sabichão. Isso é o ego. A pessoa, ela não tem um controle sobre si, ela não tem autoconhecimento básico. Esse pessoal hoje é joio.
são os chamados isentões, que estão deixando de ser isentões e mostrando a cara. Fazem parte da sujeira que está sendo exposta. Não existe, ninguém vai sobrar nesse processo que a gente está passando. Quem é joio será desmascarado como joio. Não existe isentão, não existe ficar no meio termo, não existe ser o morno. Você não pode ser morno nesse momento, você tem que saber qual o lado em que você está. Então, eu particularmente ignoro completamente quem pensa assim. É o tipo de gente que não me influencia em absolutamente nada, não tem argumentos, raciocina com o fígado. A gente não precisa disso nesse momento. Falar que isso é apoiador do presidente, que isso é de direita, eu digo que não é. Isso aí, por alguma razão, age em função do seu próprio umbigo. O que o umbigo está pedindo? Está clamando no momento? Qual o interesse pessoal que está em jogo, que está sendo ali não atendido, que gera esse tipo de reação impulsiva? A melhor solução é ignorar. Quem se sente insatisfeito, ignora, não entra em discussões com esse pessoal que não vale a pena. Perda de tempo, perda de energia. Já que, inclusive, doutor, peraí, deixa eu só reformular meu pensamento. O senhor falou, eu ia falar do Dória, mas o senhor falou em pensar com o fígado. Quando saiu a nota, que foi na quinta-noite, eu não gravei nada na sexta de manhã, justamente para não fazer um vídeo com o fígado. Falei, gente, eu não acredito. Como assim uma nota? Eu não acredito que ele fez isso com a gente. Eu fiquei puta. Só que aí eu esperei, falei com o senhor, ouvi sua opinião, falei com outras pessoas e fiz, entendi. E aí sim eu fiz o vídeo, justamente para não pensar com o fígado, porque quando a gente pensa com o fígado e fala, a gente atinge outras pessoas, influencia outras pessoas a agir da mesma forma, um tanto quanto irracional também. Então eu também prefiro parar, respirar, me afastar e aí formular a ideia e conseguir passar, ao invés de causar o caos num país que já está um caos. E por falar em caos, doutor João Dória, olha só, a OMS falou que não é para vacinar crianças e adolescentes. O Dória, que é o maior representante chinês, falou que se dane. Ele vai vacinar sim. Aí eu pergunto, já na qualidade de advogado, não de analista político, se eles vacinam, se um adolescente é vacinado no estado de São Paulo, responsabiliza o Dória criminalmente, ele pode passar por cima da decisão da OMS e do ministro da Saúde? O OMS não tem ingerência aqui no Brasil. Nenhuma. Quem decide a questão de vacinação, por lei, é o Ministério da Saúde. Óbvio, ele pode ser processado? Pode, por determinar esse tipo de medida sem o mínimo respaldo legal e nem constitucional. Mas o Supremo autorizou, o Supremo agiu inconstitucionalmente. Está interferindo na autonomia privada, está interferindo na forma como a pessoa lida com a própria saúde. Não existe esse negócio de saúde coletiva prepondera sobre a saúde individual. O que é saúde coletiva? São várias cabecinhas individuais. Saúde é individual. Essa ideia de saúde coletiva é retórica. Não existe obrigação de resultado quando se fala em saúde. Toda obrigação de quem trabalha com a saúde em si é obrigação de meio. Disponibilizar o melhor serviço àqueles que precisam de um tratamento, que precisam de um tratamento preventivo ou curativo. Jamais um médico poderá garantir um 100% de êxito no resultado. Não tem como. É um tratamento médico. A pessoa pode ter uma alergia, pode não funcionar 100%, ele garante o melhor, o diagnóstico, uma boa orientação. E por que o político... De onde vem esse poder do político? A Constituição fala que a saúde é dever do Estado, de promovê-la por meio de políticas públicas e sociais, para melhorar o acesso ao tratamento, melhorar o acesso ao atendimento, melhorar o acesso a medidas preventivas, acesso a investimentos nas áreas de saúde. Isso aí é obrigação de meio. Então, isso foi uma manipulação jurídica para se impor algo que está... A gente não dá para especular aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, para se impor algo que não tem nada a ver com efetiva saúde. Se o Ministério da Saúde disse que não convém vacinar adolescentes, por que o político está atropelando, dizendo que tem que vacinar? Esse cara é médico? O que ele está fazendo? O que ele quer por trás de tudo isso? Então, ele pode ser responsabilizado? Sim, ele pode ser responsabilizado porque está descumprindo uma regra legal. A lei, acho que é 6259/75, é clara nesse sentido. Cabe ao Ministério da Saúde fazer esse tipo de orientação. E ele está atropelando, ele está violando a lei. Está se sobrepondo à lei com o respaldo do Tribunal de Cúpula,
E aí, onde esse pessoal se enquadra, cabe ao chefe de Estado responder quando a ordem for restaurada, e o Estado de Direito também. Em relação a quem responde caso a criança sofra alguma coisa, os pais. Não foram os pais que autorizaram? Pelo que eu saiba, mesmo o próprio decisor do Supremo disse que ninguém pode ser buscado debaixo de vara e tomar uma agulhada forçada. Isso não vai acontecer. Então, toda a coação está sendo feita de modo indireto. Você está proibido de ir num clube, proibido de ir numa academia, de repente proibido de matricular uma criança na escola, proibido de ir no restaurante, proibido de andar de avião. Você está sendo a sua cidadania destruída, extraída de você com um argumento estapafúrdio, um argumento criminoso. O cara querendo cuidar da sua saúde está te matando, no mínimo de depressão, está te levando a uma depressão, está te matando, vai te provocar o suicídio. E os pais que acreditam que vivem numa democracia, acreditam nessa ladainha, e dão a vacina para os seus filhos menores, eles respondem caso alguma coisa aconteça. O que significa eles respondem na prática? Não vai acontecer nada com ninguém. Tomou uma decisão equivocada, quis sacrificar seu filho, que a vida lhe ensine alguma coisa. O Estado não é responsável se um pai toma uma decisão, para o bem do filho, mas tomou uma decisão errada. Tanto que o filho faleceu, o filho veio a ter uma miocardite, ou teve uma paralisia, não importa. Então, ninguém tem que responder por uma decisão equivocada de outro, num regime pretensamente democrático. Mas a gente está acostumado a ser tutelado. Tudo aqui é direito, vários direitos. Deveres, as pessoas não gostam de assumir. Sobretudo esse tipo de deveres ligados a questões graves que ocorrem com a gente, por decisões mal tomadas. Decisões mal tomadas. Doutor, eu vou pegar então um gancho nessa sua última frase. Supremo Tribunal Federal livrou Lula de tudo, inclusive das últimas investigações da Lava Jato. João de Deus, que dispensa apresentações pela quantidade de maldade que ele fez, prisão domiciliar. Os irmãos Efromovitch, denunciados pela Lava Jato, foram absolvidos pela Justiça, mas o Ministério Público Federal acusou formalmente a dupla de pagar 40 milhões em propinas para executivos da Petrobras. Enquanto isso, nós temos Daniel Silveira preso, Wellington Macedo, o Oswaldo Eustáquio, pedido de prisão, o Roberto Jefferson, pedido de prisão contra o Zé do Trovão. Gostando ou não, isso está errado. Você pode adorar ou pode odiar eles, não importa. Isso está errado. Errado é errado. O que está acontecendo, doutor, com essa justiça? Corruptos que causaram mal de verdade, porque a corrupção mata, estão sendo inocentados e livrados da justiça. E Daniel Silveira preso mesmo com fiança paga e sem nenhum processo. São essas coisas que me levam à certeza de que o país não se aguenta como está. Quanto pior fica, mais rápida é a mudança, mais rápida será a ruptura. Ruptura, de fato, já houve. Quando esse inquérito do fim do mundo foi criado, e ali iniciou-se o novo relacionamento entre poderes, um relacionamento ditatorial, onde a toga determina e os outros obedecem, e é assim que tem sido aí há 30 meses, 31 meses, desde acho que fevereiro de 2019, salvo engano. Então, fazer o quê? Então, falar em justiça, a gente não tem justiça, a gente tem manipulação do direito, que é totalmente diferente. Justiça é aplicar as leis como são. Está escrito, você vai lá, obedece, aconteceu, beleza, você aplica ali as consequências, o que não aconteceu, indefere. É preto no preto, branco no branco, isso é justiça. Manipular princípios, você ficar reinventando o significado das palavras, dando jeitinho, falar que não pode isso porque vai acontecer aquilo, porque vai acontecer, não é argumento jurídico, isso é achismo. Mas se hoje isso se aceitou como sendo normal, então a gente paga o preço. Só que chegou num tal ponto da intolerância, da insuportabilidade, que não tem como permanecer. Até porque a vítima, eu não gosto dessa palavra, vítima da vez é o presidente da República, o chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas. Então, as coisas estão muito claras para mim no sentido de não ter havido acordo e, muito em breve,
ser finalizado de algum modo. E não tem como ser diferente. Será um modo duro. Um modo duro. Em relação a por ser um modo duro, por que não a ideia do acordo por trás ter a intenção de evitar determinadas violências, determinados ataques aí à sociedade civil, atingindo inocentes? As cartas estão na mesa, tudo é possível para se especular no momento. Porque falar em justiça com o que está acontecendo aí, isso aí não cola. Doutora, a denúncia do Alexandre, denúncia na verdade é do TSE, né? O Alexandre de Moraes só ajudou. Ele entregou o inquérito das fake news, que eu vou reafirmar, porque eu sei do que eu estou falando. Não tem nada naquele inquérito, nada, só prints e memes de redes sociais. Entregou esse inquérito para o TSE para pedir a cassação de chapa do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão. Nós sabemos que depois de 2 anos não se pode mais pedir a cassação de chapa, então, por consequência, a ideia deles é torná-los inelegíveis. Isso pode ser feito, isso vai ser permitido, mesmo porque já era um processo arquivado. O TSE garantiu que a gente não viu nada, não tem nada, vamos arquivar. Nós comemoramos, inclusive, esse arquivamento. E agora, de repente, depois do dia 7, caiu uma evidência? Como é que fica, doutor? Camila, tem 2 possibilidades. Sempre tendo o Bolsonaro como referência. Se o Bolsonaro enxergar tudo isso que está acontecendo como sendo jurídico, como sendo constitucional, uma canetada ali irá tirá-lo do cargo. Simplesmente porque ele vai falar assim, realmente, a gente perdeu na justiça, porque a justiça fez o papel dela, né? E eu sou respeitador das leis, eu vou sair. Tchau, tchau, Brasil. E vai sair, tem uma cadeia, ele, a papuda, vai estar lá para recebê-lo. Né? Então, essa é uma possibilidade. Qual é a chance disso acontecer? A outra possibilidade é ele falar, ninguém vai me tirar com uma canetada, se eu sou o único que estou dentro das 4 linhas da Constituição. Ou seja, ele reconhecer que esse inquérito é nulo, é criminoso, e que aquilo ali não vai adiantar de nada, que ele vai ter que mostrar a força no momento certo. Quais são as possibilidades? Não existe a terceira possibilidade. Não vejo, pelo menos eu não vejo a terceira possibilidade. Ou ele aceita como jurídico e vale e sai, ou ele vai atropelar e fazer o dever de casa. Garantir lá o cumprimento do artigo 78, compromisso assumido no Congresso de manter, defender e cumprir a Constituição, né, e garantir a funcionalidade dos poderes, a lei e a ordem. O que ele vai fazer? O que vai valer? A canetada do TSE ou o poder do chefe de Estado concretizado para fazer valer a palavra dele ao ter assumido o cargo? Então, só existem essas 2 possibilidades. Por isso que eu não me preocupo. Augusto Aras, Renato, eu fui uma das que comemorei o primeiro passo do Aras, que pediu o arquivamento das ADINs, que estavam baseadas na Lei de Segurança Nacional, né? Os partidos de esquerda pedindo para o Supremo Tribunal Federal decidir se era constitucional ou inconstitucional as decisões baseadas na Lei de Segurança Nacional contra a esquerda, né? Contra a direita, contra a gente, eles nunca se preocuparam, nunca esquentaram a cabeça. E o Aras falou o seguinte, perdeu o objeto, então não, parem de julgar isso, não existe mais, foi revogada. Então, se perdeu o objeto, não tem por que a gente está brigando por causa disso. Só que Daniel Silveira está preso na Lei de Segurança Nacional. O Aras decidindo isso e o STF acatando, até o presente momento desta gravação, não acatou, mas o STF acatando, eles reconhecem, então, que eles têm que soltar o Daniel, já que se perdeu o objeto e entra naquele abolitionis criminis, abolicio criminis. Esse nome aí. Camila, a gente não vive no Estado de Direito. Não vive o Estado de Direito. Na prisão é política. Crime de opinião. Crime de opinião em termos, porque a fala do Daniel realmente foi injuriosa, foi difamatória, foi caluniosa, mas ele tem imunidade. Ele perdeu um pouquinho agiu com o fígado, tudo bem, mas ele tem, a Constituição garante que ele poderia falar aquilo, garantia.
ainda garante em tese, na prática não tem muita força. Né? Então, assim, ele não era para estar preso, mas ele está preso. Né? Ele já pagou a fiança, está preso. Qual é a diferença do Aras pedir esse arquivamento? E, por exemplo, não haver decisão, isso aí ficar esquecido, esse pedido do Aras ficar engavetado e a coisa correr frouxa, mesmo com a Lei de Segurança Nacional, Daniel preso. Tem alguma diferença? É ilícito lá atrás, é ilícito agora. Vale quem tem a força no momento, e quem tem demonstrado força no momento, sem reações contrárias, é o tribunal, é o ministro, especificamente, que toma essas decisões. Então, sinceramente, depende do que o ministro esteja enxergando no momento, depende das intenções dele no momento. A última coisa de que depende do momento é do direito. O direito aqui é manipulação, o direito é vontade. Então, tudo é possível. Renato, o que nós podemos esperar para essa semana? Porque a gente está naquele limitezinho, né? O presidente acenou, falou: ó, eu quero ficar suave, mas vocês não querem ficar. Ele deu a nota, falou: ó, alivia aí, vamos manter a coisa mais leve. E há um princípio, assim, ó, num primeiro momento, parece que eles tinham aceitado, de repente, se não me engano, foi o Fux, veio a público e falou: o Supremo não faz acordo. O que nós podemos esperar? Porque o clima está tenso, né? A gente está nessa linha meio que tênue, assim. O que a gente pode esperar? Inclusive da escalada do Supremo, porque eles estão parecendo animais feridos, né? Animal acuado, eles estão atacando. Sem precedente, estão ali, desesperado. O que a gente pode esperar, doutor? Olha, o que aconteceu nesse período pós-7 de setembro? O Bolsonaro abaixou o tom. Tá manso. Ele cutuca uma coisinha aqui, cutuca uma coisinha ali, mas ele está bem sutil. E o que está acontecendo por parte do Judiciário Supremo, especificamente TSE? Eles continuam fazendo o que vinham fazendo. As perseguições, eu diria que foram travadas. Não tem mais pessoas sendo perseguidas até então. Que eu saiba, não tem. Mas eles continuam interferindo no Executivo, continuam se metendo em searas que não são do Judiciário. Então, aparentemente, continua fazendo o que vinha fazendo, né, agora sem as agressões diretas do Bolsonaro. O que esperar, né, diante da nota do presidente? A nota foi uma nota descritiva, ele já vinha dizendo o que estava acontecendo, relacionou ali tudo que é errado, tudo que era ilícito, mas de uma forma cortês, fez uma meia-culpa, né, mas não pediu desculpa. O que esperar agora? Sinceramente, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. É a minha íntima certeza. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Mais especificamente, para mim, né, nesse momento, tende a ser a partir de um novo marco, um discurso do presidente da ONU. O presidente já tem uma fotografia aqui do Brasil que mostra o grau de conscientização do povo. O que ele falará na ONU que será, talvez, a fotografia do Brasil para o mundo, já que, segundo disseram, ele vai abrir o discurso da ONU. Que ali não tem como a imprensa negar, a imprensa deturpar, ele vai falar para o mundo. O que ele poderá falar, que poderá ser um divisor de águas e mostrar que chegou a hora. Né? Porque a gente não vive em equilíbrio de poderes, a gente vive uma ditadura socialista da toga. Meia boca, porque não tem forças armadas patrocinando. Tem uma meia dúzia de policiais, né, que fazem um trabalho equivocado, que esse pessoal vai pagar o preço em algum momento, né? Eu não sei se eles têm a consciência disso. Espero que ganhem essa consciência em algum momento e revejam a postura. O judiciário não é subordinado a decisões ilícitas. Tem os governadores, que esses governadores se valem da impunidade patrocinada pelo judiciário. Também atuam com base na cooptação de meia dúzia de policiais que ficam com medo, acabam cumprindo essas aberrações. Então, isso não tem sustentação, de fato, ao longo do tempo. A hora que o Bolsonaro resolver agir, isso acaba. E eu falo, pode ser a qualquer momento, mas dentro desse cenário atual, uma nova expectativa, vamos dizer assim,
que pode ser criada seria pós-discurso do presidente da ONU. É muito mais assim, dentro do cenário, né? O retrato interno ele já tem, todo mundo aqui já conhece. O retrato externo, vamos presumir que não haja, porque a imprensa mente lá fora. Ela inverte a narrativa, a imprensa mente lá fora, fala exatamente o oposto do que acontece aqui. Então, a ONU seria o momento do presidente apresentar esse retrato para o mundo, falar o que está acontecendo aqui, de repente pegar de surpresa as pessoas. Então, é isso, faz parte da guerra. É uma guerra que deixa as pessoas perplexas, mexe com as mentes, mexe muito com as emoções, né? Fomenta o medo, fomenta a incerteza, fomenta a insegurança, fomenta a ansiedade, né? E as pessoas ficam sem saber o que fazer e acabam sendo facilmente manipuladas. Então, no âmbito mundial, as Forças Armadas ainda não entraram em cena, então a gente tem que aguardar, né? Que país seremos? Eu ainda bato nessa tecla. Só o presidente sabe. E eu confio nele. Ele falou que nossa bandeira jamais será vermelha e que sabe onde está o câncer e o câncer será extirpado, já que o povo já está consciente. Então, não tem jeito, tem que aguardar. Renato, para a gente finalizar, a quarentena do Código Eleitoral. Quer dizer que no Brasil, condenados podem concorrer às eleições, corruptos, todo tipo de gente, né? Canalhas, enfim, gente que já teve aí problema com improbidade administrativa, tipo João Dória, que teve inclusive suas contas bancárias bloqueadas para pagar o que ele fez aqui em São Paulo na prefeitura. Mas policiais e juízes não podem. O presidente disse que vai vetar essa quarentena, que não tem cabimento. Mas espera lá, Renato, você tirar o direito de um policial, de um juiz, não importa, de concorrer às eleições, não é ferir a Constituição e tirar o direito político dele? A quem interessa essa quarentena? Camila, isso é uma lei seletiva. Ela é flagrantemente inconstitucional. Ela retira, de uma forma indireta, a capacidade eleitoral passiva daquelas pessoas que têm reputação ilibada e que querem concorrer a um cargo eletivo, preenchendo os requisitos. Se um juiz quiser ser exonerado do cargo e concorrer, ele tem esse direito. Membro do Ministério Público, idem, um policial, idem, né? um militar das Forças Armadas, idem, um militar da Polícia Militar ou do Bombeiro, idem. Por que essa seletividade? Porque, normalmente, muitos desses são apoiadores do presidente. São apoiadores do presidente. Não, eles não querem pessoas alinhadas com o perfil do Bolsonaro. Direi isso, na realidade, foi feito para pegar poucos juízes, tá? Porque a maioria dos juízes, a maioria dos membros do Ministério Público são contra o presidente. A gente está vendo um sistema totalmente aparelhado. Então, eu diria que é uma lei inconstitucional. O que deve acontecer se nada mudar até lá? O presidente veta, o Congresso derruba o veto. Derruba o veto. E aí? Derrubou o veto. Pode ser, o presidente poderia muito bem editar um decreto reconhecendo essa lei como ilícita, flagrantemente inconstitucional e reconhecendo que ela não existe e tomará as medidas necessárias para que as pessoas ali que tenham sido atingidas em suas garantias fundamentais básicas, na capacidade eleitoral passiva, por exemplo, tenham o direito de se candidatar nas eleições do ano que vem, ou nas eleições de 2026. Ele vai usar o poder de chefe de Estado para fazer cumprir o direito dessas pessoas e vai atropelar essa lei. É dever dele fazer isso. Não está escrito em nenhum manual, mas ele é chefe de Estado. Quer dizer que se o Congresso Nacional aprovar uma lei falando que pedofilia é bacaninha, né, essa lei será válida e vai ter que ser cumprida? Que país é esse? É um país onde o Congresso pode tudo, o Judiciário dá as cartas e pode tudo, e o presidente não pode nada? Que sistema presidencialista é esse? Sem chefe de Estado? Isso não existe. Para situações novas, demandam soluções novas. Soluções novas são as soluções que não estão descritas em manuais, não são trabalhadas nas universidades, nas faculdades de direito, de deformação intelectual jurídica. Essa é a realidade. Você forma robôs humanos, vocês não formam pensadores, não se formam pensadores. Então, o chefe de Estado tem que resolver. O Congresso Nacional hoje não tem legitimidade popular alguma.
segundo dizem, essa legislatura tem 27 deputados eleitos com voto direto do povo, o restante são agregados. O restante é agregado, não são aqueles que subiram com puxadinho do coeficiente eleitoral. Né? E a gente tem esse sistema eleitoral que o Bolsonaro já desmascarou, conjuga as duas coisas, a gente vê a quem o Congresso serve, a quem o Congresso atende. Não é o povo. Eles não têm compromisso com o povo. Então, para eles praticarem, né, cumprirem ou criarem leis dessa estirpe, é muito simples, não tem nenhuma dificuldade. O povo é uma entidade abstrata, inexistente, só serve da boca para fora para argumentos retóricos, discursos retóricos dentro do próprio parlamento. Porque ir às ruas e ficar no meio do povo, como o presidente faz, ninguém ousa fazer. Então, mas a gente tem o que merece, Camila. A gente está nesse processo de escancarar tudo que está errado, toda essa sujeira, e eu tenho certeza que quanto pior fica, mais rápida é a mudança. É a lei da vida, a lei hermética, chamada lei da polaridade, lei da compensação. O universo é equilibrado, tudo tem uma causa e tem um efeito. Não existe aleatoriedade na vida. A gente pode não identificar a causa, mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não importa se é uma coisa material, se é uma coisa que a gente não enxerga, as coisas acontecem. Né? Qual é o efeito de uma batida de asas de uma borboleta no universo? Você não sabe. Qual é o efeito de um tsunami gerado por uma erupção vulcânica lá na Espanha? A gente não sabe o que pode causar. Mas tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Né? Vale para os comportamentos humanos, vale para as nossas intenções, né, que são colocadas em prática pelos pensamentos, pelas nossas atitudes, vale para tudo. Né? Infelizmente, a gente, grosso modo, o ser humano não tem a mínima noção disso. E aí paga o preço, vive na tentativa e erro, na aleatoriedade, né? Não consegue aproveitar oportunidades dentro de sofrimentos. Então, esse é o contexto. Vamos aguardar que eu tenho certeza que tudo terminará bem. Renato Gomes, suas redes sociais, canal, Telegram, telefone para o pessoal comprar os seus livros, já que já está saindo uma nova leva também, inclusive de livros, né? Já está para estrear novos livros. Conta aí para gente. Olha, Camila, Renato R. Gomes Oficial é no Instagram, Renato R. Gomes Oficial também no Twitter, Renato R. Gomes é no restante. Bom Perfil, que é uma rede brasileira que eu recomendo. O Getter também vale a pena, as duas não têm censura. O Getter era do Jason Miller, do ex-assessor do ex-presidente americano. Veio aqui no Brasil, foi barrado lá no embarque, né, aquele papelão diplomático. Então, vale a pena também. O Facebook está tendo uma censurazinha bacaninha lá, né, sem problema, está lá Renato R. Gomes. O que mais? Signal tem lá também, mas eu não usei, mas Renato R. Gomes também. Clubhouse também é uma rede que tem lá suas salas de bate-papo. Eu abri uma conta lá também, Renato R. Gomes, mas não usei ainda, tá lá. Renato R. Gomes vai me achar aí em algum lugar. Né? E quem quiser a minha trilogia, né, tem um valor, eu diria, promocional para o restante, 1.500 páginas. Né? São vários artigos independentes sobre temas polêmicos, sempre uma abordagem original, fazendo o objetivo de fazer as pessoas pensarem, levar um esclarecimento, né, sobre o que a gente está vivenciando no direito e na política. São 1.500 páginas, R$ 297. Quem tiver interessado, é só mandar um zap para mim, DDD 21 999 89 9657. 999 89 9657. Daí lá para o final do ano que vem, vai sair uma edição pela Editora Armada, né, do meu amigo Márcio Scansani, um abraço a ele. O conteúdo praticamente é o mesmo, não vai diferença para quem comprar agora comigo e quem comprar depois. A questão de diagramação, capa vai ser diferente, mas o conteúdo eu não mexi em nada, alguns ajustes de detalhezinhos, tá? Mas é isso. Jogo jogado, a gente tem que comemorar aí, agradecer essa fase da história que a gente está presenciando. A gente vai pegar um país maravilhoso muito em breve. Muito obrigada, Renato. Peço a vocês que curtem, compartilhem o vídeo, enfim, quem puder, dá uma ajuda aí com o Pix, porque eu realmente estou sem monetização, isso é uma realidade. Eles caçaram todas as monetizações. Então, quem puder, dá um apoio. Fiquem todos com Deus e até mais.